O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo ainda o tempo da Páscoa. É um tempo de alegria, é um tempo em que nós refletimos sobre o fundamento da nossa fé, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Nestes dias nós estamos lendo os Atos dos Apóstolos. Este escrito de Lucas que narra aquilo que os apóstolos fizeram após a ressurreição de Jesus. E vemos como os discípulos de Jesus e os apóstolos anunciam o Evangelho conforme o mandato que Jesus lhes tinha dado, de anunciar e testemunhar essa verdade, anunciar o seu nome. Mas este anúncio feito pelos discípulos, pelos apóstolos, não foi bem acolhido pelas pessoas, principalmente por parte das autoridades que mataram Jesus e procuravam também matar, destruir os seus discípulos. Vimos como Pedro e João são perseguidos, colocados na prisão. E hoje vemos como Estevão foi colocado, foi perseguido, foi apedrejado e foi morto. Mas ele anuncia esta verdade da ressurreição do Senhor, anuncia a sua fé e testemunha com a própria vida. Vemos que os apóstolos, os discípulos de Jesus, não se calam. Preferem a morte do que deixar de anunciar esta verdade. Aquele Jesus que vocês colocaram na cruz, foi enviado de Deus, o Messias, e que não foi acolhido por vós. Foi Ele que veio trazer a salvação, veio trazer a vida, e não foram capazes de reconhecê-lo, fecharam os seus corações, a sua mente, e não receberam, não acolheram o Filho de Deus. Mas a salvação dele foi para todos. Portanto, todos aqueles que acreditarem e se arrependerem, mesmo aqueles que fizeram parte do grupo que o condenou à morte, podem ser salvos. Se arrependerem e se converterem e acreditarem no seu nome. Deus enviou seu Filho para nos trazer a salvação. Portanto,
todos são chamados a acolher esta salvação em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Deus nos acolhe, desde que nós acreditemos naquele que Ele enviou. Estamos lendo também o capítulo 6 de São João. É um longo discurso que Jesus faz à multidão sobre o pão do céu. E Jesus dialoga com a multidão, com as pessoas, mas vemos como é difícil para este povo acreditar nas palavras de Jesus. Jesus multiplicou o pão para a multidão, pão e peixe. Comeram à saciedade. Jesus depois vai para o outro lado do mar. E esta multidão vai novamente procurar Jesus. E perguntam: Senhor, quando chegaste aqui? E Jesus, sem meio termos, diz àquelas pessoas: vocês estão me procurando? Não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram e ficaram saciados. E por isso vocês me procuram. Procurem o pão verdadeiro, não o pão que perece. Procurem realizar a obra de Deus. Este povo pergunta para Jesus: o que é que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus? Acreditar naquele que Ele enviou. E eles perguntam ainda: o que é que nós, e qual sinal tu realizas para que nós possamos acreditar em Ti? Sinal, o povo que quer sinal. Quando eles falam de sinal, significa alguma coisa de extraordinário, de espetacular, que chame atenção, que cause impacto, para que não deixe dúvidas de que realmente Jesus vem da parte de Deus. Eis a tentação que o demônio coloca diante de Jesus: sobe lá no pináculo do templo e joga-te aqui embaixo, para que todos vejam que estás realizando algo grandioso. Esse tipo de sinal que eles pedem para Jesus. Moisés deu-nos um pão descido do céu, nos deu um maná no deserto. Foi um sinal de que Deus estava com Moisés. E sinal de que Moisés vinha da parte de Deus. Esse foi o sinal. E tu, o que tu fazes de extraordinário? E Jesus responde para este povo: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Não foi Moisés, foi o Pai do céu. Deu-lhes um pão que eles comeram. Comeram, mas depois morreram. Portanto, foi um pão passageiro, um pão apenas para alimentar o corpo enquanto este povo caminhava pelo deserto, mas não lhe deu a vida em plenitude. Ele, Jesus, o Filho de Deus, tem um pão muito mais importante, muito mais valioso. Um pão do céu. E este pão que Ele quer dar para este povo. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, que dá vida em plenitude. Jesus reprova aquele povo, aquela atitude daquele povo é uma atitude interesseira. O procuram porque querem pão material.
estão apegados às coisas da terra, às coisas deste mundo, não são capazes de fazer um passo adiante, de chegar à fé na pessoa de Jesus. Na verdade, eles não buscam Jesus, mas buscam os milagres que Jesus realiza. Não buscam Jesus, mas buscam o pão que Jesus é capaz de dar para eles. Mas o pão material. Uma pergunta para nós: será que nós buscamos de fato Jesus? Ou nós buscamos aquilo que Ele pode nos dar? Parece que é uma tendência de buscar na fé sinais espetaculares, milagres. Também hoje, as pessoas que vão atrás daqueles grupos ou daquelas denominações que mais propagam milagres. Se Jesus, ou melhor, se naqueles lugares não se realizassem esses milagres que dizem que acontecem, será que essas pessoas iriam para lá? Creio que não. Então, na verdade, se busca sinais, milagres, e não se busca Jesus. Então nós nos tornamos falsos inimigos de Jesus, falsos amigos. Qual é o falso amigo? Às vezes nós experimentamos, existem pessoas que dizem que são nossos amigos, mas só nos procuram quando tem uma necessidade. E quando a gente vê aquela pessoa que vem ao nosso encontro, nos faz uma chamada, nós imediatamente pensamos, está precisando de alguma coisa. Que na verdade não nos busca, não busca a nossa amizade, mas busca algo que nós podemos dar para aquela pessoa. E se nós não pudermos dar nada, então essa pessoa se afasta. São falsos amigos. E nós podemos ser assim, falsos amigos de Jesus. Buscamos Jesus só porque Ele pode nos dar alguma coisa. Nós temos que buscar Jesus por Ele. Por Ele. Depois, aquilo que Ele quiser nos dar e que for conforme a vontade de Deus, nós acolhemos com alegria. Seja feita, Senhor, a Tua vontade em minha vida. E Jesus quer nos dar Ele mesmo como pão para alimentar a nossa vida, para alimentar a nossa caminhada. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou mais importante do que aquele alimento que Deus deu aos seus pais no deserto. Eu sou o pão que alimenta e que dá a vida, não a vida somente deste mundo, mas muito mais, a vida eterna. Jesus nos chama então a buscá-lo. Nós não fomos criados só para as coisas deste mundo. O pão deste mundo, pelo qual nós lutamos todos os dias, é muito importante, é necessário. Nós não podemos viver sem o pão que alimenta o nosso corpo. Mas além deste pão que alimenta o nosso corpo, existe o pão que alimenta a nossa vida em plenitude, que é capaz de nos dar a paz, que é capaz de nos dar a alegria, que sacia a nossa fome de justiça. O pão que realmente nos plenifica. O pão que nos faz caminhar para Deus. O pão que nos dá
a vida eterna. Busquemos, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, este pão. Nós participamos da Eucaristia e nós acreditamos que na Eucaristia nós recebemos Jesus, o pão da vida. Este pão que nos alimenta e que nos dá força para a nossa caminhada, assim como alimentou a caminhada de tantos irmãos e irmãs que ao longo da história da Igreja foram capazes de anunciar, foram capazes de dar a vida por Cristo, alimentados por este pão, alimentados por Cristo, alimentados pela sua palavra. Os discípulos foram capazes de anunciar e testemunhar o Cristo com a vida. Estevão foi capaz de anunciar e dar a vida por Cristo. Se nós nos alimentarmos deste pão, acreditarmos que realmente Jesus está conosco, então nós venceremos as tribulações. Nós não iremos pedir para Jesus outros milagres, senão o milagre da própria Eucaristia. E nós seremos capazes de aceitar a sua vontade em nossa vida, tendo sempre a certeza de que tudo aquilo que o Senhor realiza para nós é para o nosso bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo. Jesus está conosco, caminha conosco, nos alimenta com o seu corpo e nos faz anunciadores, nos torna capazes de alcançar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.